Avanço total e troca final acontece. Eu vou trazer nesse vídeo detalhes sobre a venda da Vasco SAF que a cada dia avança mais e mais. Vou falar muito sobre esse assunto, que é um assunto de alto interesse da diretoria e também da torcida do Vasco. Vamos falar também sobre decisão nos momentos finais. O técnico Renato Portaluppi vai decidir o futuro do Vasco contra o Cruzeiro nos últimos instantes dentro do vestiário. E uma grande dúvida está pairando sobre a mente de Renato Portaluppi. Eu vou trazer detalhes para vocês. O Vasco que já embarcou para Belo Horizonte, onde vai se hospedar e enfrentar amanhã o Cruzeiro lá no Mineirão. Jogo muito difícil, é claro. Você, torcedor vascaíno que está ligado aqui no canal, vai saber de tudo. Meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse sabadão para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, vamos falar muito do Gigante da Colina aqui. Tem muita coisa sobre a SAF, muita coisa sobre o jogo e você é o nosso convidado especial. Peço humildemente o seu joinha. Eu estou vendo que você vem aqui, assiste o vídeo e não deixa o seu like. Corre ali embaixo, deixa o seu joinha, é de graça, não custa nada e você ajuda a gente a sair aqui de uma punição imposta pela plataforma, né? Foi imposto, aconteceu um problema aqui em relação a uma live, então preciso muito do seu like para a gente sair dessa punição. E outra, né? Eu preciso muito também da sua inscrição. Você que não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Confere ali a sua inscrição, porque nesse vídeo vamos falar muito sobre o avanço da venda da SAF. A troca final acontece. Escritórios contratados para dar o start e, claro, vamos falar sobre as movimentações internas no Vasco em relação à venda da SAF vascaína. E, obviamente, falando sobre o jogo contra o Cruzeiro, eu tenho essa dúvida também na minha mente e eu já quero iniciar o vídeo perguntando para você. O Renato Gaúcho vai ter que decidir isso. Carlos Cuesta ou Alan Saldívia? Quem seria o seu titular no time do Vasco? Eu vou ali nos comentários, eu quero ver de onde você está falando, de qual lugar do Brasil e, claro, a sua opinião. Carlos Cuesta ou Saldívia? Vai lá nos comentários que eu quero entender qual é a sua opinião acerca disso, porque olha só, o Vasco já embarcou para BH, né, já está chegando na capital mineira para se hospedar, se concentrar e amanhã enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Olha só, o Cruzeiro tem muitos problemas, né? Caio Jorge está fora do jogo, não joga contra o Vasco. E o Cássio se lesionou muito feio, né, no jogo contra o Flamengo. Teve um problema, né, multiligamentar do joelho esquerdo, vai ficar de fora da temporada e também de fora da partida contra o Cruz Maltino, o Gigante da Colina. Jogo esse em que o Cruzeiro está lá na lanterna da competição, lá no fundo do poço, muita pressão no técnico Tite, né? Até eu estava falando assim pelas entrelinhas, pô, se perder para o Vasco, o Tite cai, né? Será que os jogadores do Cruzeiro não querem que o Tite caia? Porque olha só, tive informações aqui, principalmente na noite da última sexta-feira, que os jogadores comemoraram muito a saída do Diniz, tá? Então, talvez o Cruzeiro esteja na mesma vibe. Talvez o elenco do Cruzeiro queira a mesma coisa. Apesar do campeonato vencido, né, o Campeonato Mineiro, a situação no Cruzeiro é de muita pressão. A diretoria do Cruzeiro, né, junto com o Pedrinho BH lá também, tenta sustentar o Tite ali de uma forma cada vez mais saudável, mas de saudável não tem nada. O Cruzeiro, com o investimento que tem, está na lanterna da competição, um absurdo, né? E a gente observa essa pressão sendo muito grande nesse jogo contra o Vasco. O Vasco pode tirar proveito disso e deve tirar proveito disso. O Vasco precisa entender o mau momento do Cruzeiro e se aproveitar desse momento, principalmente nos primeiros minutos, né? Nos primeiros minutos de jogo, o técnico Renato Gaúcho deve manter o esquema com 3 volantes. Existe ali uma dúvida na cabeça do Renato entre o JP e o Cauã Barros para esse jogo. E a gente sabe muito bem, né, que o Cruzeiro, com uns 20, 30 primeiros minutos, não conseguir abrir o placar, a pressão cai toda em cima da equipe celeste, né, do Cruzeiro. Então, o Renato Gaúcho deve estruturar uma equipe muito mais conservadora, muito mais com o pezinho atrás, aguardando o Cruzeiro, respirando ali para conseguir esse tempo, né? O tempo da torcida do Cruzeiro perder a paciência, o tempo da torcida do Cruzeiro xingar o treinador, o tempo da torcida do Cruzeiro desestabilizar a equipe cruzeirense em pleno Mineirão. Então é isso, é conservadorismo nesse início de jogo e por isso o técnico Renato Portaluppi deve vir com 3 volantes novamente. Outra dúvida aqui crucial e eu quero saber a sua opinião de novo. Eu já perguntei no início do vídeo, vou lembrar você de novo. Cuesta ou Alan Saldívia? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Eu quero saber o que você está pensando sobre esse jogo. Qual é o seu favorito, Cuesta ou Alan Saldívia? O Vasco que deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta ou Saldívia pelo lado direito da zaga e Robert e Renan no lado esquerdo, com
o lateral esquerdo que deve ser mantido ali, o Lucas Piton, apesar da má partida contra o Palmeiras. O técnico Renato Gaúcho deve dar essa oportunidade ao Lucas Piton. O trio de volantes não tem muito o que mudar. Hugo Moura, Tietê e, obviamente, o Barros deve ganhar essa opção por ser um jogador um pouco mais defensivo, um pouco mais do conservadorismo que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, o Barros deve ser aí o favorito do técnico Renato Gaúcho, até porque quando teve substituição ali no segundo tempo dos volantes, acabou entrando o Barros, né, para fazer aquele segundo volante ali de marcação. Então, observando esse cenário, o Barros vem na frente por conta da escolha da última partida contra o Palmeiras. E aí a gente tem um meia com o Nuno Moreira, foi até razoavelmente bem, né? O Rojas veio muito como mais um elemento surpresa no segundo tempo para dar mais criatividade na saída de um volante. E no ataque a gente vai ter o Andrés Gomes e o David, obviamente. O Andrés Gomes insaível, né, desse time, não sai de jeito nenhum, é quase impossível sair. E o David que fez uma boa partida, né? Fez o pivô, conseguiu proteger bem a bola, em vários momentos no duelo corpo a corpo com o zagueiro, deu trabalho para a zaga do Palmeiras. O David, ele tem essas valências físicas mais interessantes, né? Apesar de ter sido um baita jogador na era do Paiva jogando pelo lado, né? A melhor fase do David no Vasco, né? Aquela dupla David, Adson e o Verratti, né? Onde o Rafael Paiva conseguia tirar proveito desse jogador. Mas com o Renato Portaluppi, ele é centralizado ali no ataque e acaba também rendendo um pouco. Então, esse deve ser o Vasco que enfrentará o Cruzeiro amanhã. O Cruzeiro sem Caio Jorge e sem o goleiro Cássio. Vamos ficar de olho, hein? Dá para vencer, dá para ganhar. Porque agora eu quero falar sobre a venda da SAF do Vasco. É isso mesmo. A SAF vascaína está muito próxima de ser comprada por Marcos Lamáquia. As últimas documentações já foram enviadas. Quais? Porque existem muitas informações preliminares, né? Informações assim com tópicos. Vamos entrar no conteúdo da situação. Existem trocas de documentos do seguinte: toda a orientação em relação ao futebol, folha salarial, custos mensais, operacionais, custo de logística, toda a esfera do futebol está sendo apresentada à equipe de Marcos Lamáquia nesse momento. São os últimos documentos de análise. Os últimos para, enfim, existir o planejamento, a proposta ser aceita e assinada pelo Cruz Maltino. Existe também um burburinho acerca da porcentagem, porque muita gente fala em 70%, mas talvez o Vasco faça uma AGE, né, que é uma Assembleia Geral Extraordinária, para ter o 10% do associativo sendo negociado com Marcos Lamáquia, né? Então existe essa possibilidade, já que o Vasco tem a posse de 30%, né, das ações, mas podendo ter 39%. Então o Vasco pode ter aí uma sequência interessante, né, de acordo com a arbitragem na FGV em relação à EQEP. Então hoje a EQEP com 31%, cerca desse aporte feito, né, cerca de 310 milhões de reais, equivalente a 31%. O Vasco e a EQEP brigam por 39%, mas não foram aportados valores para esses 39%, então muito facilmente o Vasco terá esses 39% de volta para negociar. E claro, a gente tem aí os 30% do Vasco em si, né, que é ali relacionado à venda, que aconteceu somente 70% que tramitou, os 30% ficaram com o associativo. Então, de olho nesse mercado, né, que tem um andamento pela frente, o Vasco pode acabar morrendo com 69% e fazer uma negociação mais otimizada, né, para o Marcos Lamáquia, que deve, obviamente, formalizar a proposta para a EQEP em relação aos 31% e depois formalizar ali toda a sua compra, né, da SAF vascaína com uma porcentagem considerável no Vasco, que pode calhar de ser aí cerca de 59% das ações da Vasco SAF. Vamos ficar de olho, porque existe essa possibilidade. É óbvio que vai para votação, é óbvio que vai ter um processo burocrático, não é muito simples, né, até porque vai mexer com 10% do que é o associativo, e o associativo tem ali parte, né, na SAF vascaína, principalmente no Conselho de Administração da SAF. Para quem não sabe, existem 7 cadeiras no Conselho, hoje ocupadas apenas por Pedrinho e Renato Brito Neto, que é o vice-presidente, porque o Paulo César Salomão saiu. Então, em 7 cadeiras, 5 eram da 777, foram afastadas e 2 eram do Vasco, né, que é o presidente e o vice. Então, hoje só tem 2 operando das 7. As 5 estão anuladas e hoje a SAF vascaína, o futebol do Vasco, quem toma a decisão são apenas Pedrinho e Renato Brito Neto, vice-presidente do próprio presidente. Então, estamos aí nesse momento de organização para essa possível venda e avanços estão acontecendo. Eu acredito muito que a gente vai ter surpresa nesse mês de abril, tá? Guardem o que eu estou falando. Teremos surpresa nesse mês de abril.
Rapaziada, queria agradecer mais uma vez a sua presença, pedir para você deixar o seu joinha, que é muito importante, cara, para eu voltar aqui sempre e ter aí o respaldo da plataforma, você deixando o seu like. E claro, permaneça com a gente que daqui a pouco eu estou voltando com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.